Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia do Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do Rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e se casar com outro, cometerá adultério." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que há de interessante neste diálogo com os fariseus é que fizeram uma pergunta para pôr Jesus à prova. Colocar Jesus diante de questões concretas, resolvidas pelos homens de uma certa maneira, mas que poderia ter uma resposta de Jesus diferente do que eles e as multidões esperavam. É exatamente isso que Jesus faz. Mas Jesus dialoga com eles. E só nisso seria importante, já que nós nos deparamos com situações semelhantes em nossos dias, dentro do seio da nossa igreja, inclusive, seria importante que nós tivéssemos a capacidade de compreender o que Jesus está dizendo. Ele fala de um ideal. O ideal não pode ser mudado. Desde o princípio foi assim. Deus os fez homem e mulher, e os dois se unem e são uma só carne, e eles não se separam, e o ser humano não pode separar aquilo que Deus uniu. Este é o plano de Deus, este é o projeto de Deus, este é o ideal. É claro que na história da humanidade nem sempre o ideal é posto em prática. E é nesse caso que Jesus, então, dialogando com os fariseus, põe em evidência a história de que Moisés tolerou a existência do divórcio, não porque ele quisesse que as pessoas se divorciassem, mas porque as pessoas de fato se separavam e, de uma certa maneira, deixavam o outro, principalmente a outra, desassistido. Então, neste caso, Moisés determinou que se devesse dar uma certidão de divórcio. Mas Jesus diz bem claramente: por causa da dureza do vosso coração. Moisés tolerou, mas este não é o ideal. E nós não pregamos aquilo que é tolerável, mas pregamos o ideal. Nós, na igreja hoje, somos capazes de conviver, de tolerar, de não julgar, até de acolher as pessoas que vivem distantes deste ideal do casamento único e indissolúvel. Parece que este não é o problema. Agora, não temos o direito, nem nós, nem padre, nem bispo, nem papa, de mudar o que é plano de Deus. Repito, nem padre, nem bispo, nem papa. O papa não pode tudo. O papa pode mudar todas as leis que são disciplinares, as leis que são
apenas humanas. As leis que são divinas ele não pode mudar nenhuma, nem contrariar, nem autorizar ninguém a contrariar. Então a revelação sobre o matrimônio não é uma decisão da igreja, não é uma criação da igreja. É uma revelação da Sagrada Escritura. E aqui temos expressamente nos lábios de Jesus. Como é que alguém pode dizer coisa diferente? Como é que alguém pode dizer que a união, que o casamento não é entre um homem e uma mulher que se unem para uma relação única e indissolúvel, quando Jesus disse dessa maneira? E é claro que ninguém é obrigado a ser cristão. Ninguém é obrigado a falar em nome de Jesus. Mas quem fala não pode trair. Quem se diz cristão não pode trair a palavra de Jesus nem deturpá-la. Então, a convivência, sobretudo a convivência na fé e no amor, sempre nos levará a sermos capazes de acolher as pessoas, de não julgá-las, de não condená-las, sempre. Mas não por isso nós vamos dizer que é indiferente a situação proposta por Deus, ideal, e a situação que nós conseguimos viver. Não é nem para a avaliação de dizermos se a culpa é da pessoa, se não é. Não cabe a mim julgar a culpa da outra pessoa. Mas eu não tenho o direito de dizer que porque ela é muito boa a situação familiar não importa. Também não tenho o direito de dizer isso. Sabe, a fé cristã é vivida num ambiente de muita razão, de muito equilíbrio, de muita convicção. Nós sabemos o que podemos, sabemos o que não podemos. E precisamos aprender, isso sim, precisamos aprender, que se nós não podemos ajudar na salvação de alguém, não fomos nunca escolhidos para sermos os pregoeiros da condenação de quem quer que seja também. Rezemos. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que procurando conhecer sempre o que é reto, realizemos vossa vontade em nossas palavras e ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.